E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, estamos aqui para mais o nosso curso de Power BI focado na certificação do PL300. Bom, nas últimas aulas a gente falou um pouquinho ali de inteligência artificial, né? A gente verificou alguns gráficos, a gente viu ali a parte de Decomposition Tree, falamos de Smart Narrative, falamos também dos principais influenciadores. E hoje a gente vai ver mais duas funçõezinhas aqui dentro. Não são gráficos novos, tá? Mas são funções que a gente consegue utilizar aqui dentro de gráficos. Aqui geralmente no gráfico de linha e no gráfico de scatter plot, mas que são funções que utilizam inteligência artificial para fazer previsões, né? Ou para analisar. Ele analisa os seus dados ali e através da análise de dados ele faz alguma função aqui que a gente vai ver essas duas funções novas, né? Que são o forecast e a parte de clusterização aqui, tá? Bom, falando de prova de certificação, o que pode cair, tá? Ele pode perguntar. A gente vai verificar um pouquinho mais pra frente o que é o forecast e o cluster, né? Mas ele pode perguntar ali, como que se eu quero prever ali valores futuros, como que eu faço isso através do gráfico de linha, né? Vai ser sempre gráfico de linha, mas se ele falar que ele quer prever valores futuros através dos seus dados existentes, vai ser sempre ali o forecast a resposta, tá? E se ele perguntar que ele quer fazer um forecast e perguntar qual gráfico que ele consegue fazer isso, vai ser o gráfico de linha, tá? Então a gente sempre precisa ter ali uma parte de data, né? Ali que vai ser uma parte contínua e um valor numérico para ele conseguir fazer essa previsão. E a parte de clusterização ali, né? Ele vai falar, a gente vai verificar um pouquinho mais para frente os conceitos, mas ele vai falar ali que ele quer juntar através dos seus dados ali, ele quer ver quais os dados ali são parecidos com outros, né? Ele quer fazer grupos através dos seus dados, né? E isso é a parte de clusterização, tá? E o gráfico que a gente sempre utiliza a clusterização aqui vai ser o scatter plot. Bom, vamos pegar aqui a imagem e a gente vai ver um por um, tá? Primeiro a gente vai verificar aqui o forecast, né, a previsão. E o que que ele diz, né? Ferramenta de previsões que projeta valores futuros com base em séries históricas. Aqui é muito o que eu falei anteriormente, né? Ele vai analisar os seus dados ali anteriores, os dados que você tem, e ele vai tentar fazer uma previsão ali futura, né? Tentando aprender os seus dados, ele vai tentar fazer uma previsão futura ali aplicando machine learning, né? Então, é uma previsão aqui de valores futuros. Usa modelos estatísticos como suavização exponencial, né? Então, como eu falei aqui, ele utiliza modelos estatísticos, né? Machine learning para fazer isso. Funciona em gráficos de linha e área, mas aqui, particularmente, eu não sei porque ele está com uma área ali, tá? Mas eu sempre usei só em gráficos de linhas. E requer uma série temporal contínua. Como eu falei ali, a gente precisa de uma data ali para que a gente tenha verificar, e não só uma data ali, mas a gente precisa ter ali uma série contínua para que a gente consiga fazer previsões, né? Ele vai verificar ali por tempo, quando que for ali, vai, por exemplo, 2022, 2023, e a gente vai tentar fazer uma previsão aqui de 2024 nos nossos dados. E aqui, como usos comuns, estimar vendas futuras ou demandas de produtos, tá? Então, aqui, se eu quero ver ali quantos, tentar fazer uma previsão de quanto eu vou vender no próximo ano, prever tendências de crescimento, sazonalidades e ciclos, apoiar o planejamento e metas futuras. Então, sempre que a gente fala aqui de forecast, vai ser sempre o futuro ali, tá? Então, a gente sempre vai tentar tentando prever o futuro através da nossa série histórica. E aqui, como boas práticas, utilize períodos históricos representativos, ajuste intervalos e confiança da previsão e evite dados curtos ou irregulares, tá? Bom, vamos entrar aqui no nosso Power BI para a gente verificar como que a gente faz isso. É bem simples, tá? A gente tem esse nosso gráfico a gente tem o nosso gráfico aqui de linha, né? Que a gente utilizou no nosso dashboard. E como que a gente faz isso, tá? A gente vai clicar aqui no gráfico de linha. Se a gente vir aqui na última opção aqui, que é análises, a gente vai ter essa opção aqui de previsão, tá? Então, se a gente selecionar aqui, ele automaticamente já vai fazer isso para a gente, tá? Então, aqui a gente tem o valor de 2021, né? Aqui 2022, o valor de 2023. E aqui, essa parte aqui, aqui não é no azulzinho, é ele fazendo previsões de como vai ser o nosso lucro ali até o ano de 2000. Aqui, se eu não me engano, a gente tem até o 2033, tá? E como a gente só tem 3 anos aqui, tá? Ele vai pegar esses 3 anos, vai estudar ali como que foi o comportamento dos nossos dados nesses 3 anos para tentar prever ali no futuro, tá? Então vamos só ver as opções que a gente tem aqui, tá? Vamos clicar aqui, quando a gente vier aqui em previsão, a gente tem aqui em pontos, né? Comprimento da previsão, a gente pode diminuir aqui, então se eu quero colocar aqui 8, etc., ignorar o último. Aqui a sazonalidade, né? A gente pode aumentar ou abaixar o intervalo de confiança, tá? Se eu vir aqui ó, e aplicar, ele vai mexer ali, 95. Se eu quiser abaixar aqui, ó, só para 5, então a gente consegue fazer essa alteração, tá? Então a gente consegue
diminuir ou aumentar a previsão que a gente está fazendo ali, tá? Aqui a gente está fazendo para o 8, que a gente vai deixar aqui como 8. Ignorar o último aqui, sazonalidade de pontos. Aqui a gente vai deixar como intervalo de confiança como 95, tá? Linhas de previsão aqui a gente consegue alterar, né? Ele está como preto, sólido e etc. Aqui, ó, linhas de confiabilidade, a gente também pode alterar, colocar aqui se a gente quiser, né? Sombreamento, se a gente quiser tirar ou deixar o sombreamento, títulos de dica, mas aqui a gente não vai utilizar. E bom, falando aqui da ferramenta, tá? Como que funciona aqui a parte de forecast? Se a gente colocar aqui, por exemplo, a gente tem 2023, que é o nosso último ano. Se a gente colocar aqui 2024, a previsão é que aqui em 2023 a gente teve 2.509 e a nossa previsão aqui para 2023 é 2.569 ali que seria a nossa previsão, tá? Aqui ele está prevendo que o máximo, que é o nosso limite superior, que é essa partezinha preta aqui de cima, seria 2.622 e o limite inferior 2.516. Então a previsão aqui, que ele analisou os nossos dados antigos e a previsão que ele fez é que em 2024 ali, a gente vai ficar em média ali por 2.570 de lucro, que pode ir até 2.622, aí vai estar entre 2.622 e 2.516, mas geralmente vai ser ali 2.570, 2.570 a previsão, tá? E quando a gente olha aqui para o nosso último valor, que é 2031, tá? Ele vai fazer aqui para todos os anos, mas quando a gente vem aqui para 2031, a gente vê que a previsão ali é de 3.049, então a gente consegue verificar aqui que como a gente está tendo uma subida aqui desde o começo, a gente só foi subindo, aqui a previsão dele é que a gente vai ir crescendo o nosso lucro aqui, não exponencialmente, né? Mas ali de pouco em pouco até chegar em 2031, tá? Então é para isso que a gente utiliza o forecast, para fazer previsões do futuro, tá? Então, se perguntarem na prova de certificação como que eu faço para fazer previsões do futuro, forecast, e qual gráfico que você vai utilizar, vai ser o gráfico de linha, tá? Agora vamos verificar aqui o nosso segundo gráfico, tá? A nossa segunda parte aqui que a gente quer ver na nossa aula, que é a parte de cluster, que é agrupamento, tá? O que, que seria o cluster aqui, tá? Ele segmenta automaticamente dados semelhantes em grupos, clusters. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que você tem. A nossa base de dados aqui ela não tem muita informação, por exemplo, não tem informação de cliente, mas vamos supor ali que você tem 1.000 clientes na sua base de dados, tá? E você tem ali o que, que eles compram, né, e etc., quanto que ele vendeu, a quantidade de produtos e etc. E você quer agrupar ali para ver qual cliente parece um com o outro, tá? Então você tem ali a informação de cliente, você quer verificar ali quais clientes colocar. Vamos supor, você tem 1.000 dados, só que você quer juntar esses 1.000 clientes em 5 grupos. Você utilizaria uma clusterização, aqui seria um modelo de machine learning, né? Que ele analisaria os seus dados e tentaria juntar esses 1.000 clientes em 5 grupos diferentes para verificar o comportamento deles e fazer com que junte em 5 grupos que tenham os comportamentos similares, né? Então, uns clientes que têm comportamentos similares ficaram num grupo, outros que têm outros comportamentos ficaram nos dois, no outro grupo, e assim sucessivamente, tá? Então é para isso que você consegue fazer a clusterização, para você segmentar ali os seus dados em grupos. Ele usa aprendizado de máquinas para identificar padrões, né? Então, como eu falei anteriormente, ele vai utilizar machine learning aqui, né? Para analisar os seus dados, ele vai verificar padrões e semelhanças entre esses dados, né? Para tentar fazer a clusterização, né? Aplicável a gráficos de dispersão e mapas, aqui que seria o scatterplot, né? Cada grupo recebe cor e rótulos distintos. E aqui usos comuns, tá? Que é agrupar clientes por comportamento de compra, como eu falei anteriormente, identificar padrões por região, produto e canal, encontrar oportunidades e anomalias em grandes unidades. E como boas práticas aqui, use variáveis relevantes escaladas, evite esse excesso de campos não correlacionados e combine com KPIs e filtros para análise segmentadas, tá? Bom, então vamos aqui para o nosso dashboard, tá? A gente vai vir aqui para a página 3, que é onde a gente tem a gente tem um scatterplot aqui, né? A gente vai utilizar esse gráfico que a gente criou anteriormente. Eu vou até deixar ele maior aqui, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer isso no modo de foco. Tá, a gente consegue fazer no modo de foco, tá? Eu vou deixar assim porque eu acho que ele fica melhor. Então aqui a gente tem esse gráfico de scatterplot aqui, né? E o que que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui, tá separado por vendedor, né? Então a gente tem o vendedor 1 aqui, vendedor 3, vendedor 5, a gente tem aqui, etc. Aqui a gente está verificando aqui, ó, o valor, o eixo, né? Porcentagem de desconto médio e a receita. E aqui o tamanho tá pelo ticket médio, né? Então aqui como a gente tem um ticket médio parecido, ele tá geralmente com o mesmo tamanho de bolinha ali. Mas a gente está verificando aqui os vendedores, né, com a quantidade de receita e desconto médio, tá? Agora vamos supor que eu quisesse juntar
vendedores aqui em três grupos diferentes, tá? A gente não tem muitos dados aqui, mas vamos supor que eu quisesse alterar aqui esses grupos, esses vendedores aqui em três grupos, tá? Como que eu faria? Se a gente clicasse aqui nesse dado, nesse gráfico, né, e colocasse aqui, ó, encontrar clusters automaticamente, clicasse, o que que ele ia falar? Ele ia falar para a gente criar um cluster aqui, né? Aqui a gente tem o nome, a descrição e aqui número de clusters, tá? A gente pode deixar como alto para o Power BI aqui a tentar fazer essa, verificar e ele realmente criar, ou a gente pode selecionar aqui, se eu quisesse juntar em dois grupos, três grupos, etc. A gente vai deixar vamos colocar aqui como dois grupos, tá? E vamos clicar em OK. O que que ele vai fazer? Se você ver aqui na legenda, ele juntou em dois grupos e colocou aqui como legenda clusters, né? Ele vai criar um campo aqui pra gente como clusters. E o que que ele fez, né? Ele analisou esses dados aqui e ele separou em dois clusters. Aqui ele juntou no primeiro cluster esses três vendedores e no segundo cluster ele juntou esses dois vendedores, tá? Então o que que ele faz? A gente tinha cinco dados aqui e a gente juntou em dois grupos. Aqui ele fez essa análise de dados para juntar esse aqui, ele verificou que esses três aqui têm um comportamento parecido ali, né? Eles têm uma receita maior aqui, e esses dois aqui, apesar de eles terem uma quantidade de desconto mais diversa, eles também têm uma receita aqui menor. Então a gente conseguiu juntar esse gráfico aqui que tinha cinco valores em dois clusters para tentar analisar comportamentos semelhantes, tá? Vamos tirar essa legenda aqui, tá? E vamos voltar aqui, vamos criar outro cluster aqui, só que agora a gente vai deixar, vamos criar, por exemplo, três, tá? Vamos criar três, vamos ver o que ele vai fazer aqui. Vou dar um OK. Aqui ele já vai colocar, tá? E como que ele separou aqui, tá? Aqui a gente tem com três clusters, né? Aqui seria um cluster, a gente vai ali. E aqui, por mais que esses dois aqui estejam bem parecidos, tá? Eu não consigo entender, eu não consigo saber aqui quais foram as métricas que ele analisou para chegar nesse cluster, tá? Mas ele separou esse cluster aqui em azulzinho e por mais que esses dois aqui sejam próximos, ele verificou alguma diferença entre os dois para não colocar os dois no mesmo grupo, tá? Então a gente conseguiu separar aqui por três clusters. Deixa eu ver se eu separar aqui por nome do vendedor e colocar por nome do produto para ver se a gente fica valores, tá? Tá, então aqui a gente tem mais valores, acho que aqui vai ficar legal, tá? Vamos vir aqui e vamos separar aqui em cluster, tá? Vamos colocar que a gente quer separar por quatro clusters, vamos colocar aqui. Aqui acho que ficou bem mais legal para a gente verificar, tá? O que que ele fez? A gente separou aqui em quatro clusters e aqui ele deixou produtos que são similares entre si ali na hora da compra, né? Então aqui, na hora da compra não, mas aqui analisando o desconto médio por receita total. Você verifica que aqui ele juntou um cluster, né? Cadeira, escritório, teclado mecânico, notebook e tablet Z. Aqui outro cluster os vasozinhos e aqui outro cluster o laranja. Então, a gente conseguiu separar aqui vários valores em grupos, utilizando a aprendizado de máquina para chegar nesses grupos e encontrar padrões entre esses valores, tá? Bom, eu acho que é isso sobre a Forecast e Cluster, tá? Ali para a prova de certificação, como eu falei anteriormente, você precisa ficar esperto que o Forecast você utiliza para fazer previsões futuras, sempre num gráfico de linha ali, tá? E o Cluster você junta, os dois utilizam aprendizado de máquina, né? Mas o Cluster aqui ele vai utilizar a Machine Learning, a aprendizado de máquina, para verificar o comportamento ali naqueles dados, naquela análise e tentar encontrar padrões para transformar esses dados em grupos, né? Do jeito que a gente fez ali. Bom, eu acho que é isso. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. O meu LinkedIn também está na descrição, caso você queira mandar mensagem. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.